Casa Stefan Zweig é uma entidade cultural que tem como principal objetivo homenagear a memória de Stefan Zweig na casa que lhe serviu de sua última morada e de sua mulher. O Museu Casa Stefan Zweig é também um memorial do exílio destinado a divulgar as obras de outros artistas, intelectuais e cientistas que também se refugiaram no Brasil e que contribuíram para a cultura, as artes e a ciência no país. O Cineclube Casa Stefan Zweig acontece desde 2013 no Museu Casa Stefan Zweig. E as atividades do nosso projeto Cineclube Casa Stefan Zweig aconteceram sempre todo segundo sábado do mês. Por meio deste projeto e da Lei Paulo Gustavo, realizamos uma mostra temática de filmes gratuita, presencial e online, com sessões seguidas de debates com convidados, criando um espaço de trocas e reflexão sobre diferentes temas. Todas as sessões tiveram filmes com janela de libras e acessibilidade arquitetônica e atitudinal. O nosso projeto buscou valorizar a produção audiovisual local, exibindo filmes realizados por pessoas que pensam a cidade, sua história, sua memória e a importância de alguns de seus personagens, contribuindo também para a formação de público. A primeira sessão do nosso projeto tinha como tema Histórias de Cinema em Petrópolis. E exibimos o filme Uma Joia entre as Montanhas, de Alexandre Pena, de 2014, sobre o acervo César Nunes. O debate contou com a presença do diretor e também de Márcio Nunes, que é gestor do arquivo, e também da professora, pesquisadora e cineasta Aline Castella. Assim, mas a máquina estava quebrada, e aí a gente ficava louco com esse laboratório ligando toda semana. E aí são contingências também. E ele falava assim, mas falta uma peça, cara, que tem que deixar os filmes e não tem, não cobre o custo, não tem por que a gente botar ele de novo funcionando, se não vai cumprir. Na verdade, até essa, né? A gente fazer tipo uma troca, né? O acervo César Nunes tem diversas imagens sobre a cidade. Furacão 2000 era som do Guarani. Som do Guarani, curtição Guarani. Um belo dia, eu sei que o presidente da República vem ao Quitandinha. O baile do Quitandinha começava às 4 da tarde, eu sabia que ele passaria por ali, eu estava no Big Boate. Quando ele apontou na gaiola, eu abri o som com a Lelírio de Render. Bom, o cara entrou lá dentro, né? Era o Médici. Terminou, ele bateu palma e falou, meu filho, quantos watts tem aí? Eu falei, 2000. Isso é um furacão de 2000 watts, tá aí o nome. Começaram a me chamar de furacão, começou daí para frente.
o empresário Vittorio Di Maio estava fazendo uma propaganda inédito cinematógrafo, lançamento do cinematógrafo Edison, com uma programação de 18 filmes. Naquela época eram filmetes curtinhos, né? 3 produzidos no Brasil e um deles produzido em Petrópolis. A cidade simplesmente ignorou isso. Teve público, o público compareceu, ele realmente exibiu isso. Mas como nós tínhamos ali a publicação no jornal, né? Nós tínhamos ali a relação dos filmes. Então resolveu o Capelaro fechar o livro junto com Paulo Roberto Ferreira, porque isso mudava a história do cinema brasileiro. Porque até então o cinema brasileiro começava com o Pascoal Segreto, né? E acabou começando com o Vittorio Di Maio. E os cinemas proliferaram. Daí para frente, o Cassino Fluminense transformou-se num cinema. Outros pontos também transformaram-se em cinema. A segunda sessão continuou o tema Histórias de Cinema em Petrópolis, exibindo 2 curtas da professora e cineasta Aline Castella. O primeiro, Cinema Drops, sobre as salas de cinema e cineclubes de Petrópolis. E o segundo, Guarani, sobre um projecionista que criou o Furacão 2000 no Palácio Quitandinha. O debate contou com a presença da diretora, da pesquisadora e cineasta Natália Stadler e teve mediação de João Maurício Ferreira. Consegui, né, pesquisar no acervo César Nunes as imagens em movimento que me interessavam sobre esse período histórico de Petrópolis, mas o resto veio tudo dele. Ele tem uma caixa de 800 mil fotos, que são aquelas fotos. As imagens em movimento do pai é um primo dele, que é piloto da Força Aérea, que conseguiu e mandou, né, o aniversário do pai no baile da Furacão 2000. Então, assim, foi um filme que veio talvez mais pronto para o meu colo do que o Drops. O Drops eu tive muito medo. A maldade é descuidada, sempre deixa rastro, pois ela nunca acha que irão enfrentá-la. Mas nesse caso, não contavam com as incansáveis crianças do Independência. Acabando com o lixo, detendo o vilão. Juntos podemos todos acabar com a poluição. Já a terceira sessão foi realizada em horário e dia diferentes, com os alunos da Escola Municipal Rosalina Nicolai, que assistiram ao filme A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças contra a Lixeira Furada e o Capitão Sujeira, dirigido por Beatriz Ohana. O debate com os alunos contou com a presença da diretora e teve mediação da educadora Elizabeth Ferreira. Filho, você não tem culpa de nada. Já vou. Aqui, São Migueloede e Itajuípe. Como é que é? Itajuípe. Fica no sul, ali naquela região do Cacau. Isso
lugar aqui levou um baque, não foi? Foi a bruxa. Acabou com as plantações e com todo mundo. Bom dia. Eu gostaria de falar com o seu Samir. Ele não quer falar com ninguém. Mas eu posso apresentar a filha dele no trabalho. Essa coleção vale muito mesmo. Você nem imagina o quanto ela vale. São centenas de gravuras e de desenhos. Quer um conselho? Vai embora daqui. Toque sua vida. Eu falei pra você não ir na fazenda, não falei? Seu pai que me convidou. Nossa, meu pai falava tanto do senhor que eu tenho a impressão até que já lhe conheço. Eu que pensava que estava morto para o mundo. Que isso, de jeito nenhum. A quarta sessão exibiu o filme baseado na obra de Stefan Zweig, Coleção Invisível, de Bernard Attal, que participou do debate com o público por meio do Zoom. Muito obrigada, gente. Obrigada, Bernard, por ter aceito o convite. A grande questão que a gente não resolveu, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito. Será que o colecionador ele estava sabendo o que aconteceu com as gravuras dele? Uma pergunta que a gente sempre ficou sem resposta. O próprio Valmont ele se perguntou: será que meu personagem sabe que a família vendeu tudo? E a gente resolveu não responder de uma forma definitiva sobre essa pergunta. Mas, seja o que for, acho que ele continua vivendo por conta dessa mentira. Se não tiver essa mentira, ele teria morrido já. O Padre Quinha era um ser de luz. Aquelas pessoas com as quais você encontra uma vez e marca a sua vida. Para mim, é o Evangelho vivo, quer dizer, a presença de Deus entre nós, inegavelmente. Aqui em Petrópolis, se você diz Padre Quinha, é muito difícil uma pessoa que não conheça. E o Padre Quinha era um daqueles que procurava sempre criar a unidade, mesmo na diversidade. Eu percebia, era como se o Padre Quinha fosse um farol que vai entrando num túnel escuro e vai iluminando. Ele era sempre muito paciente, muito amigo, muito fraterno, muito cordial. Que o Padre Quinha, em vida, encontrou a dimensão do amor. Ele amava sem fronteiras, amava a todos. Quando ele ia falar de Nossa Senhora, ele falava muito. Ele falou que ele era filho, ele não era devoto, ele era filho de Maria. Minha mãe sempre disse que ele sempre cuidava da gente, né? Ele botava a gente para dormir, aquela coisa toda de irmão mais velho, né? Ele que cuidava da gente. Ele via o que a gente não via. Sempre presente na família, apaixonado pela família. Ele era tão provocativo que até sem querer a gente fazia o bem. O Padre Quinha é uma pessoa formidável, né? Tudo que o Padre Quinha colocava a mão, dava certo. Dia 25 de março, também dia de Nossa Senhora, de 2004, foi fundada a associação com estatuto, já com CNPJ. Ele ficou muito feliz porque era o sonho dele, né? Ele não chamava nem para fazer confissão, só as conversas dele ele já estava confessando a gente, entendeu? Ele foi celebrar uma missa lá, ele celebrou aquela missa de mãos dadas comigo e com a minha irmã. Deu isso aí para mim e para minha irmã também. Isso é uma coisa que marcou mesmo. Ele dava a vida dele em prol do outro, do morador de rua, né? Daquelas pessoas, para que ele pudesse ajudar. Né? Então o Padre Quinha também tinha muita essa dedicação de visitar os doentes, visitar os hospitais. Isso aí é 24 horas por dia, 30 dias no mês. Não tinha, o Padre Quinha está de folga. Que eu soubesse, não. Nunca estava de folga, né? Quando foi em janeiro de 2011, veio a tragédia. Toda a água, com todo o entulho, galhos, troncos, pedras.
a imagem não se moveu. E aquela Nossa Senhora das Graças, ela foi trazida para nós pelo Padre Quinho. Ele enxergava nas pessoas não alguém que tinha um problema, mas alguém que tinha uma possibilidade. Tudo que vocês aprenderam e viram em mim, podem fazer igual. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele deixou um legado muito grande espiritual. Eu gostaria, Marina, que as pessoas olhassem o Padre Quinha não como o santo Padre Quinha, mas como o jovem José Carlos Medeiros Nunes, alguém que descobriu Deus e quis só fazer uma única coisa no mundo, dar Deus às pessoas. A quinta sessão exibiu o documentário Padre Quinha, Um Coração Sem Fronteiras, de Diana Iliesco. Para o debate, contamos com a presença da diretora e do produtor Vinícius Gabriel e das idealizadoras do filme, Lucimar Danelon e Jaqueline Clefes. Aí com isso a gente conseguiu se dedicar tranquilamente ao filme. Na verdade, tudo foi confluindo para que a gente pudesse fazer, né? E a sua pergunta direta, a direção, tinha muitas histórias lindas que ficaram de fora. Cada um daqueles personagens contou pelo menos mais uma história maravilhosa. E a gente tem essa responsabilidade de ter um produto final, né, com ritmo, com rigor narrativo, que impede que as histórias entrem. Mas, por exemplo, eu lembro do Custódio, que é o personagem que cuida do sítio, que ele está de verde. Inclusive, ele faleceu antes do filme ficar pronto. Ele... Êxodo é o nome do episódio final de uma tragédia grega. Mas também pode ser o início de outra, ainda maior. A sexta sessão exibiu o episódio da série Canto dos Exilados, com a presença dos diretores Leonardo Dourado e Cristina Michaelis, e, por meio do Zoom, com a presença da diretora da Casa Guilherme de Almeida de São Paulo, Simone Homem de Mello, e da viúva de Anatol Rosenfeld, Gita Rosenfeld. O Flusser, junto com o Anatol, traduziram trechos de Galáxias do Haroldo de Campos, que foi publicado na revista Haute, editada pela Elisabeth Walter e pelo Max Benz em Stuttgart. Ou seja, eles tinham, né, e quem colocou essa gente junta foram os alemães, lá foram, gente, vamos, né, assim, todo mundo vinha falar com eles, eles botavam todo mundo junto, mas eles não tinham, né, o Anatol, claro, mas não o Flusser, né. E o ceticismo, né, da intelectualidade e do meio artístico brasileiro em relação a ele, levou ele a um isolamento ainda maior, né? Isso aqui não é uma acusação nem nada, porque depois, assim que tem o golpe militar, ele sente que é um negócio tão sufocante que ele cai fora, né? Assim. Sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria di far l'amore insieme a te. A questo ponto já tinha alguma coisa dentro dele para despertar. Eu, quando escuto o violão dele, eu sei que é ele. Poucas pessoas, né, sabem o instrumentista que ele é, né? É complicado tocar as coisas do Toquinha. Estava em Itapuã e musicou a letra.
Vinícius de Moraes, quem é, né? O casamento mais duradouro do Vinícius foi com o Toquinho. Casamento sem sexo, como ele diz. Parceiro até a morte, né? É uma música adulta com conteúdo, porque a criança entende isso. Essa forma eclética dele tocar dá essa ilustração de vida muito rica. Ele entrava em campo, quem jogava era eu. Em Roma, por exemplo, Toquinho. Na história da música, continua fazendo seus shows. É ver que o teu trabalho atingiu um pedacinho da humanidade, né? Ele é a história de um Brasil mesmo, de uma geração e que perdura, que resiste ainda hoje. Fazer toda a minha trajetória que eu fiz foi muito melhor que trabalhar. Foi feita com violão, com empenho, dedicação e amor. A 7ª e última sessão do nosso projeto exibiu o documentário Toquinho, participando da Mostra de Cinema Italiano no Brasil, e também exibimos o curta Oiá, de Rodrigo Romano e Paula Snar, ambos realizadores petropolitanos. Todas as sessões foram amplamente divulgadas nas mídias sociais da Casa Stefan Zweig e na mídia local. A programação do projeto Cineclube Casa Stefan Zweig foi uma realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e teve o apoio da Prefeitura de Petrópolis e Instituto Municipal de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo.